Pessoal do nono ano, bom dia. Vamos hoje trabalhar 3 elementos mórficos, né, do assunto que nós iniciamos na aula passada, que falamos somente sobre o radical. Eu gostaria que vocês acompanhassem aqui, né, a aula, sem perder de vista o que eu deixei, essa relação de palavras, né, que eu deixei acima do vídeo, com cores diferentes. Então, o vermelho vai representar um elemento mórfico e o preto vai representar aí o radical, que é o que nós já trabalhamos. Então, na aula de hoje, nós vamos ver sobre o prefixo e o sufixo. Vimos na aula anterior que o radical é o elemento base, é o elemento raiz da palavra, né? É aquele que fundamenta, né, a significação da palavra. E hoje vamos ver o que é o prefixo. O prefixo é o elemento que se antepõe ao radical. Quando eu digo que antepõe, é porque ele vem antes do radical. Aí, nas palavras que eu deixei, nós temos aí a palavra infeliz. De vermelho tem o in, que representa o prefixo. Feliz, que está de preto, representa o radical. E nós temos aí a palavra felizmente. Feliz, radical, mente já é o sufixo. Por quê? Porque todo elemento, todo morfema que vem depois do radical para formar uma nova palavra é classificado dentro desse assunto de formação das palavras como sufixo. Então, prefixo, morfema colocado antes do radical para formar uma nova palavra. Sufixo, morfema colocado depois do radical para formar uma nova palavra. Certo? Observem aí que todos os morfemas que estão em vermelho, se estão antes, prefixo, se estão depois, sufixo. Mas, além desses dois morfemas, desses dois elementos que nós vimos agora, nós vamos ouvir agora o que é a vogal temática. Olhem, nós sabemos que os verbos, eles, de acordo com a conjugação, estão classificados em 3 conjugações. Então, primeira, os verbos terminados em AR. Segunda conjugação, os verbos terminados em ER. E terceira, em IR. Também deixei aí, né, para a gente memorizar bem, né, os verbos amar, aprender e destruir. Está em vermelho a vogal A. Então, constitui um elemento chamado de vogal temática. Por que vogal temática? Porque este A está indicando que o verbo pertence à primeira conjugação. Em aprender, o radical é até o D, o E é a vogal temática. Então, aprender, verbo da segunda conjugação. Em destruir, nós temos aí o terceiro verbo que eu deixei. O I, que está em vermelho, né, constitui uma vogal temática. Verbo da terceira conjugação. Sendo assim, nós nunca poderemos nem sequer pensar que O ou então U, que também são 2 vogais, são classificadas como vogal temática, certo? Porque das 5 vogais só são classificadas dentro da estrutura das palavras como vogal temática, a vogal é A, E e a vogal I. Porque nós não temos verbos terminados em O
e nem ur. Para o O e o ser vogal temática. Entendido? Bem, então agora que a gente já conhece quantos morfemas? Radical, prefixo, sufixo e vogal temática. Vamos agora entender sobre a junção do radical com a vogal temática dos verbos. Olhe, em amar, nós temos aí, né, que eu deixei acima bem separadinho, que é o tema, a união de AM, que é o radical, mais A, que é vogal temática, denomina-se tema. Então, o que é o tema? Tema é a união do radical mais vogal temática. Em aprender, nós temos aprende, até o D é o radical, é a vogal temática. Então, aprende até o D mais formamos aprende, é o tema da palavra. Em destruir, até a letra R, nós temos, até a letra T, nós temos o radical. Então, até o T é o radical. O I, então, radical mais I, que é a vogal temática, destrui. Então, nós temos aí o tema. Entendido aí? Recapitulando isso. Olha, radical é o elemento base da palavra, certo? É aquela parte que não muda, que não se diversifica, que fundamenta a palavra. Prefixo é o morfema colocado antes do radical para formar a nova palavra. Sufixo, elemento, morfema colocado depois do radical. Vogal temática é a vogal que indica a que conjugação o verbo pertence. Então, quais são as vogais temáticas? A, E, I. 3 vogais temáticas. E o tema é a união do radical mais a vogal temática. A gente destaca o radical do verbo, mais vogal temática é igual a tema. Entendido aí? Olha, pessoal do nono ano, vocês estão entendendo por que temos que trabalhar esse assunto, né, em aulas separadas, para que nós possamos aprender e não atropelar o conteúdo, certo? Até a aula de terça-feira, quando trabalharemos a vogal temática nominal, as desinências verbais e nominais, certo? Um abraço e bom final de semana, vírgula, que amanhã teremos redação.